Bom, está congelado. Bom, está iniciando aqui. Ok. Eu estou gravando aqui esse vídeo, né, para mostrar aí, assim, minha batalha hoje. Bom, primeiro, meu nome é Rosana Damas, né? É, eu fiz ali o curso de Engenharia Elétrica ali na FEI e, infelizmente, eu tive uma batalha muito grande que não venci. Eu não acredito que eu vou partir desse mundo com alguma vitória, né? Mas é, desde quando eu escolhi o meu tema, né, que seria a questão da separação, meu tema de TCC, separação de voz, eu sempre tive o bias, né, contra, né? E eu peço, sim, fortemente, né, para vocês entenderem tudo o que eu quero colocar aqui, né, para vocês assistirem que é muito extenso, né? A minha demonstração dos anteriores, assisti fortemente os meus vídeos ali anteriores, né? Então, é, eu tive aí em contato, né, com um professor que fizeram doutorado fora aí do país, né, que são coordenador de curso de mestrado, né? E é muito triste quando você vê, a partir do momento que você vê que você busca o conhecimento, e você percebe que as pessoas não querem te passar o conhecimento, né? Ou seja, não estão nem aí para você. Para você ter uma ideia, aquelas partes anteriores, conforme vocês vão ver, eu fiz totalmente tendo que dormir no meio da rua, né? Eu dormia em frente da FEI, sentado ali, porque o albergue não me deixava entrar depois das 11. Fui na Defensoria Pública, nem a Defensoria Pública fez com que eles me dessem esse direito, né? Como dizem, né? Que a faculdade tem fé pública, professor tem fé pública, então todo mundo estava sabendo que eu estava batalhando e trabalhando em prol do meu projeto de TCC dentro da FEI. Projeto esses que professores falavam, eu não sei. Então, assim, é sempre por isso que diz assim, né? Tem muitos que falam, a partir do momento que tiver muito negro dentro da faculdade, a faculdade e as pessoas, né, principalmente os ciclos, vão falar que a faculdade aí não, que a faculdade não, que a faculdade não presta, que a faculdade é inferior, né? Porque a faculdade eu ouço muito dentro tem um grupo de confissões FEI, né? Da faculdade FEI, que é um grupo que tem no Facebook, e você vê claramente, né? O preconceito é muito claro, é muito branco, aonde que as pessoas falam, né? Depois que entrou bolsista, depois que entrou negros, aí não falam negro, né? Mas eles falam bolsista, né? O nível da faculdade FEI caiu. E assim, eu não sou perfeita, mas a minha batalha sempre, a partir do momento, eu estudava na Unip, a partir do momento que eu entrei na FEI, né, pela fama dela, né, pelo gabarito dela, não entrei para ser uma aluna medíocre. E batalhei para isso, né, para não cair na mediocridade. E a partir do momento que você quer tratar o negro de forma medíocre, né, isso é torturante. Né? É tanta coisa, eu não quero prolongar muito aqui nesse vídeo. Assim, eu tenho uma ideia, eu tive uma crise de vômito muito grande, dor de estômago, dor nas pernas, na parte superior. Então, assim, eu estou assim, com a saúde assim, praticamente no limite, né? E a gente precisa trabalhar, nós não temos o nosso diploma, que nós batalhamos por ele, né? Por causa de racismo. Para vocês terem uma ideia, eu fui denunciar essa questão racial, do racismo, né? De todo o que esteve ao meu redor. Lá primeiro eu fui na delegacia, nas delegacias eles se recusam a fazer boletim de ocorrência de racismo. As delegacias, elas se recusam a fazer boletim de ocorrência de racismo. Então, eu gravei uma live dentro da delegacia, né, fazendo essa denúncia, né, no mesmo momento que foi negado, aí, no caso, abriu o boletim de ocorrência. Posteriormente, eu fui na corregedoria da Polícia Civil ali, eu fui na corregedoria lá deles ali,
na Consolação, fiz a reclamação, primeiro pediram para mim lá no DECRAD, né? A partir desse dia, após eu sair da delegacia, feito a live, fui direto à noite lá na corregedoria. E aí, Tony, não, vai lá no DECRAD. Fui no DECRAD, lá a advogada foi atendida por homens, né? E uma mulher, uma delegada e uma delegada loira, né? Então, só que é o seguinte, né? Como que você vai tratar com racismo com pessoas brancas que não sabem o que é isso e estão querendo passar pano por cima disso, né? Então, essa que é a grande complicação. Então, assim, hoje eles não abrem processo. Então, inclusive, eu fui ali, ela falou assim que poderia abrir um boletim de ocorrência relatando a questão e não dizer que é racismo, né? Não abrir um boletim de ocorrência de racismo, né? Então, eles têm ali, né? Porque tem lá os trâmites judiciais, né? A quais eles tentam, se não for racismo, eles tentam ali manipular. A partir do momento que teve essa negativa, lá no DECRAD, eu peguei, comecei a filmar. Porque a palavra que vem da boca do negro não vale nada. Então, eu comecei a filmar, né? E aonde que o investigador veio brutalmente, veio para cima de mim, me agarrou, tentando tirar o celular. Né? Então, eu tenho esse meu direito, né? Depois que eu vim a descobrir que eu tenho esse direito de fazer filmagem. Então, eu voltei novamente na corregedoria, eles fizeram um relato, pediram para me voltar, falaram que abrir investigação, que até hoje não me chamaram, pediram para eu voltar na delegacia pediram para eu voltar ali na delegacia desculpa, gente, que é muita coisa que eu quero, não é esse que é o objetivo, né? Então eu quis falar para mim voltar na delegacia da Consolação. Eu cheguei de noite, fui atendido, no caso, meio-dia, né? Fui atendido cheguei de noite lá, eu saí da corregedoria mais ou menos umas 7 horas da noite, né? Fui para a delegacia, o delegado falou assim, não, você pode fazer online, não, eu quero fazer pessoalmente, né? Esse boletim de ocorrência, eu vou aguardar, não estou cheio aí de flagrante, eu aguardo o senhor fazer os seus flagrantes, fazer o seu trabalho, né? E para depois fazer o meu, né? A parte do seu trabalho, que é fazer abrir o boletim de ocorrência, né? E no final das contas, foram me atender lá no outro dia, mais ou menos meio-dia, 1 hora. Meio-dia, 1 hora, alguma coisa assim, maltratada, como que eu tivesse ido na delegacia para dormir, né? Então, eles tentam humilhar um negro a todo instante, a modo que o negro ele desista. Não, ele esquece, não, vai dar trabalho, vamos deixar como está, vamos deixar quieto. Então, esse que é o jogo, né, dessas pessoas, né? Então, nós podemos ver que, ou seja, hoje o crime compensa, o que é errado compensa. Então, as pessoas falam assim, para que eu vou batalhar para fazer o certo? Vai ser cansativo, sendo que todo mundo está fazendo da forma errada. Né? Eu não quero estender aqui, como eu falei, não é objetivo, estou com muita dor aqui, e assim, eu estou com um computador, porque na faculdade veio também, eu não tinha, para poder treinar uma rede neural, eu tinha que ficar um dia para o outro, e isso aí, cada dia mais você vê que não dá. Eu já expliquei na passada, então eu tive que arrumar um computador, tive que alugar um computador para poder fazer aí o meu trabalho. Porque, na verdade, esse trabalho já é para estar encerrado. O meu objetivo hoje, anteriormente, né, era fazer um artigo ali, que já era... Eu até esqueci o nome. Então, assim, hoje o meu objetivo é fazer um artigo a qual ele seja aprovado aí internacionalmente, né? Então, aí já... por quê, né? Porque a palavra da gente não vale, né? O que vale é o nosso trabalho, e trabalho nós temos. Mas para um TCC é uma coisa. Agora, quando eu falo que eu quero apresentar algo internacionalmente, estou falando aí com pessoas renomadas, com doutores aí, né? E eu somente a Rosana Damas, né? E
Mas eu sei de tal a minha competência, mas é lógico que eu gostaria de tudo que está fazendo aí nessa área acadêmica, né? Eu gostaria de estar contando verdadeiramente, né, com especialistas, com professores, com doutores. Percebe que você, no momento que você está fazendo os estudos ali, né? Dos artigos, você sempre vê que tem o autor do artigo e tem outras pessoas, outros doutores, outros professores, todos que colaboraram. Né? Até mesmo outros estudantes que colaboraram. Então, quando você não recebe essa colaboração, é algo muito frustrante mesmo. Então, assim, eu estou muito mal, né? O meu objetivo também gravar aqui um pouco desse trabalho para amanhã, né, não sei que tá, tem muita coisa aí por trás, né? A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, essa que é a realidade, a gente não sabemos o que vai fazer conosco, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, mas tudo que eu puder jogar aí na rede eu vou jogar, né? Então, hoje eu só vou mostrar rapidamente aí o ponto parado aonde que eu cheguei ali na melhoria de uma qualidade ali da separação ali da voz, né? Então vai ser uma coisa muito rápido, né? Para mostrar para o pessoal que realmente eu tenho um trabalho grande. Eu quero posteriormente, eu vou ver aí, eu preciso de recursos que puder me ajudar, porque é uma das formas também que eu estou bolando para poder mostrar, né? Aí, meu conhecimento, não só mostrar, mas também que a gente não deveria ter que provar, a gente tem que só viver, né? Mas a partir do momento, para poder também, quem está interessado em entrar nessa área, ele ter ali um conhecimento básico e aí ele se deslancha, né? Porque esse básico aí, de início, que hoje para mim aí é muito, né, que é muito bem básico, né? Eu não tinha, né? E assim, é coisa que de 2, 3 dias, ou no meio, num dia, na verdade, é uma coisa de um dia, um professor tivesse sentado comigo, ó, trilhar aquele caminho, e dar uma resumidinha bem, ó, e me direcionar. Então, são certo conhecimento básico aí que eu não tinha. Então, eu vou tentar a todo momento aí, né, para estar chacoalhando essas pedras aí para que a população veja e ao mesmo tempo ajudar, né, quem quer seguir seguir nessa área na parte da separação aí, separação de voz, na parte de trabalho de voz. Né? Se vocês assistirem meus vídeos anteriores, né, eu mostro muitos trabalhos aí de vários autores aí, né, como que está isso aí no mercado e aí no mundo, né? Então, um trabalho de milhão, porque eu faço trabalho de milhão, e a Rosana passando por toda essa humilhação e essa situação. Bom, eu acredito que eu já estendi muito, né? Estou aqui com muita dores mesmo, né? Muita dor aqui no estômago, muita dor na perna, né? Uma perna só. E assim, aqui o vídeo é só para gravar, porque tem que devolver o computador, né? E porque eu estou sem recurso agora, né? Mas, né, então, assim, você vê muita luta, o pessoal falando muito, né, muito de luta contra racismo, mas você não vê um advogado de potencial querendo vir aí defender o negro. Então, o negro é muito usado, né, para as ONGs, para movimentos aí, conseguir poder para eles entrar na política e continuar roubando aí igual os outros, né, e não olhar para trás. Por isso que eu falo, o que eu estou passando eu não gostaria que nenhum negro passasse, né? Que nenhum negro passe pelo que eu estou passando. E a gente, conforme nós vamos lutando, nós precisamos lutar para abrir caminho. E não lutar para dizer, eu sou melhor, que tal, eu consegui porque eu sou uma negra. Tem gente que fala um negro diferenciado. Né? Nós somos negros, nós somos todos iguais e precisamos ter oportunidades iguais. Né? Então, infelizmente, não existe um trabalho em cima disso. Né? Não existe um trabalho em cima disso. Agora, o negro que foi o espertinho, né? Aquele lá que foi o malandro, é o mesmo que você vê ali, né? A mentalidade de hoje, as pessoas não estão
as faculdades estão... Eu percebi fortemente que as faculdades, né, elas estão formando pessoas racistas, pessoas, infelizmente, isso é uma dura realidade. As faculdades estão formando, né, professores, estão formando pessoas racistas. Eu vejo alguns jovens, pelos que falam, né, é racista, e você vê esse reflexo aí na sociedade, né? E quando até você fala assim, né, quando você chega num nível superior, numa faculdade, você não pode ter pessoas racistas. A educação é a educação, é para educar, é para melhorar a pessoa. Você vê ali, no caso da moça que roubou 1 milhão ali dos, dos, dos seus amigos ali, numa festa importante, que é uma festa de formatura, né? Não sei, de repente é a idade, mas você está dentro de uma faculdade. A faculdade precisa ensinar primeiramente valores, né? E é em cima disso que eu bato aí, em questão de valor. Então, foi dito que eu participei de uma banca de TCC. Eu nunca participei de uma banca do TCC. Nenhum professor conhece realmente de verdade aquilo que eu desenvolvi, o meu trabalho, né? E isso é muito chato, muito chato. Chato não, não sei a palavra de falar, porque chato é uma coisa, né? Isso, eu não sei, isso é horrível, eu não sei qual palavra falar, porque eu não estou ali não, numa qualquer faculdade porta de cadeia. E pior, eu não fui ajudada. E doutores, desde o início, falando que, você sabe, dificultando, falando que não sabe. E eu já coloquei nos vídeos anteriores, com e-mails anteriores ali, mostrando as besteiras, as barbaridades que foram me faladas, que eu nunca iria conseguir fazer a separação da voz. Bom, enfim, eu estou com muita dor, eu preciso devolver o computador, ir no médico, já era para me ter ido no médico, mas tem que devolver o computador. É, tanta coisa que nós precisamos ele falar, né? E aqui eu estou gravando de uma hora para outra para poder só mostrar aqui rapidamente. Eu tenho toda a variação que eu mostrei lá no outro. Então, tem muitos passo a passo que precisa ser mostrado, que precisa falado, mas também não posso dar munição ainda, né? Porque eles falam que foi avaliado o meu trabalho, eles nem sabem o que aconteceu. Então, tem certas coisas, se eu publicar aqui, eles vão só assistir e falar que está sabendo de tudo, entende? Essa que são também as complicações, né? Porque não sabe o que estava fazendo, né? Porque não estava nem aí, né? Tanto faz. Bom, mas eu vou direto aqui no assunto, porque senão vai dar muito tempo, né? Aqui, eu espero que dê certo, né? Meus compartilhamentos. Eu vou compartilhar aqui rapidinho aqui com vocês aqui minha tela do... Nossa, já está gravando. Eu não achei a parte de compartilhamento. É a primeira vez que estou gravando aqui com esse computador. Eu não tinha gravado aqui antes, mas no meio, assim, com essas dores, então, assim, me atrapalhou muita coisa, né, onde eu não consegui fazer nada, né? Não consegui nem levantar ontem, o dia todo, né? Mas, enfim, então vou aqui compartilhar aqui a tela. Ok. Aqui, eu só carreguei aqui, né, os dados aqui para treinamento, para ficar um programa aqui extenso, né? Mas eu tenho aqui as três redes neurais aqui treinadas, né? Então essa daqui, eu tenho aqui a padrão, que é da onde eu baseei ali o meu trabalho inicial, né? Que é essa essa Rosana 1, que é a qual uma que eu usei ali no TCC, como no TCC, e essa 3, essa daqui é internacional, né? Então, essa aqui é a que eu estou batalhando mais em cima da internacional. Essa 1 aí que também do TCC, eu dei uma melhoradinha um pouco, né? Tem uma coisinha ali um pouco diferente, né? Mas assim, para mérito da publicação da parte internacional, aqui nessa 3 aqui, né? Eu vou chamar ali a padrão X1, depois você vai entender X1, a X2, né? A minha, né, internacional,
e a X3, aquela que era do TCC. Vai dar umas invertidas aqui. Eu vou pedir para rodar enquanto vai rodando, porque dá uma demorada. Enquanto. Bom, ele já começou. Então, aqui só mostrando, né? Aqui. Então, essa daqui é a parte que está lá no outro. Isso daqui eu fiz bem resumidinho para poder gravar essa live aqui. Essa live não, né? Para gravar aqui esse vídeo aqui, né? Para mostrar amanhã futuramente também provando que é meu, né? Tem coisa que eu não vou explicar aqui, que não é relevante, né? Mas o que eu quero colocar aqui, né? Então, exemplo que eu vou fazer aqui esse primeiro X1 que eu chamo, né? Depois, quando vocês forem ouvir, esse aqui é a voz misturada, né? Que é a voz uma voz de vários locutores ali da Library Speech, mas a minha voz. Então é a voz ali misturada. Aí aqui no X1 quando vai ser a padrão, né? Então depois ele passar todo o processo, então ele vai ser, no caso aqui, a voz padrão, tal. E nós vamos fazer a parte do reconhecimento ali de voz, né? Ou seja, dessa voz que foi misturada, e logo que ela separou a minha voz, né? O quanto que consegue reconhecer ali da minha voz, né? Então, geralmente ele vai usar, né? Aqui ele recebe, aqui é a voz misturada, ele recebe ali, deixa eu ver onde que eu tô, eu já fui muito para baixo, né? Ele recebe ali, né? Aqui ele vai receber a voz, ele está aqui, ele vai receber ali a voz, né? Ali a voz ali misturada, né? E aí ele vai devolver aqui para mim, aqui em termos de magnitude, ele recebe, deixa eu só voltar, é que eu não queria perder muito tempo, né? Mas, então aqui eu tenho, ele recebeu aqui a voz, né? Eu vou escolher quantos dB, decibéis, né? Da relação sinal-ruído, né? E aí, na hora que ele vai aqui receber essa voz misturada. Dessa voz, eu fazer a transformada de Fourier, passando em função aqui, essa voz em função da frequência. Bom, eu já vou rodar aqui, porque aqui demora um pouquinho. Então, existem vários aqui, modos, que quando eu coloco um, eu já expliquei ali que era a gravação ao vivo, o 2, quando é aquele ali misturada, e a 3 é para me repetir ali da gravação ao vivo. Eu vou colocar, então, o 2. Então, eu posso escolher a quantidade de número de voz, que depois isso na criação, porque assim, se eu separar a minha voz com uma voz, ela dá uma coisa, com duas, misturar duas vozes, ela vai dar aí uma qualidade, e assim por diante. Eu vou escolher uma, né? Eu só vou rodar agora com uma, né? E não vou rodar com mais. Eu vou escolher agora nesse momento ali. Eu vou escolher menos 5 decibéis. Aqui consegue separar até menos 2. Eu vou escolher, vamos ver depois quanto tempo vai dar, né? Vou escolher, no caso, então, ali, primeiro, a forma mais difícil, né? Que no caso aqui, se eu escolher aqui a opção 5, eu tenho aqui a opção 1, menos 15 decibéis. Eu vou escolher, e a opção 2 é menos 10 decibéis. Então, eu vou escolher a opção 2, mas a melhorzinha ali que a gente fala, que o pessoal geralmente compara ali, o pessoal a nível internacional, em menos 5 decibéis, onde que eles fazem a comparação. Mas eu vou colocar ali no pior caso, né? Quando falar, a gente fala menos, assim, eu vou explicar depois tudo isso. Menos 5 decibéis, ou seja, que a voz minha, do locutor, está mais baixa que a voz ali dos demais, que a gente chama de ruído, né? Enquanto ele está rodando, né?
Aqui, ele vai. Ele tá falando, mas vou esperar terminar ali de falar tudo. Bom, rodou rápido, né? Já vai estar terminando. Vou abaixar um pouco aqui a caixa até terminar aqui de rodar. Enquanto está rodando, peraí, baixar para. Eita. Enquanto está rodando, conforme eu falei ali, né? Então ele recebeu ali a voz, né? Depois de todas as escolhas ali que eu fiz, né? Então eu fiz a escolha de quantos decibéis, né? A voz do, aqui a minha voz e aqui a voz do ruído. Então ele vai me dar aqui essa mistura. Então eu escolhi menos 10 decibéis ali, né? Na opção 2. Então a partir do momento que ele recebeu essa voz, a partir do momento que ele recebeu, passou em fez a transformada de Fourier e fez a análise em função aqui da frequência, aqui a gente, para poder fazer ali, né, para poder passar ali para a rede neural, né, ela prevê ali uma massa, que depois vai ser tudo isso explicado, né, ele vai, né, ele pega aqui, né, esses frames aqui da frequência, então ele consegue ali a média, o desvio padrão, né, a média, o desvio padrão, e aí ele dá aqui um novo frame. Então, desse FM0, ele conseguiu esse FM. Esse FM1 aqui, eu só consegui o valor, no caso absoluto, porque essa frequência, ela dá, entre aspas, em números complexos, né? Que seria a parte usando o ângulo, né? Que é as fases e o ângulo. Aqui, no caso, seria o número complexo ali. Aqui, eu vou entrar todo em detalhe, mostrar esse número complexo, mas aqui não é esse o objetivo. Eu vou começar a gravar vários videozinhos aí para poder mexer essas pedras aí, para ver se a justiça acontece, né? E ajudar também aí as pessoas. Então, aqui esse valor absoluto, né? Que depois eu vou mostrar para vocês, que é só ali em módulo, né? Quando você tem ali o valor, aqui o valor, a questão em módulo. Tá rodando ainda. Então, tá escuro, né? A gente não sabe o que está acontecendo, alguma coisa está querendo atrapalhar, né? O nosso computador está todo momento sendo monitorado, por isso que eu falo, não dá para falar tudo, né? Para colocar tudo, porque o computador da gente também está sendo aqui, né? E percebe que está, né? Que tem os bichinhos aqui entrando, monitorando meu computador. E é complicado, né, gente? Então, tô com muita dor, muita dor, muita dor. Então, aqui, então, aqui você você utiliza, né? No caso aqui, né? O valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, você vai conseguir entrar com esses valores ali, que vai ter, no caso ali, uma máscara. Eu vou entrar depois explicando aí para vocês, né? No caso, né? Que ele recebeu todo esse valor e jogou aqui dentro desse MX Test Sequência. Daqui fui eu que escrevi esse nome. Então, a partir do momento que ele recebeu toda aquela voz misturada, né, essa rede neural, ele vai prever ali uma máscara. Então, ele vai prever aqui uma máscara, qual essa máscara, quando eu multiplico pela mistura da voz, ele separa ali a voz do locutor, né? Então, na verdade, a rede neural ela só recebe essa mistura, então ela não recebe o cálculo. Para mim poder chegar no modelo ali de rede neural padrão, isso é feito através de cálculos. Isso é feito através de cálculos, né? Então, na verdade, através desse cálculo, a rede neural fez o seu treinamento. Fez o treinamento. Bom, já rodou aqui, então eu queria rodar. Aqui eu deixei
tamanho bem curto aqui, para ser bem rápido, né? E tá, depois vocês ficam voltando, eu não vou voltar várias vezes, tá? No início daqui, ela vai começar a pipocar por causa aqui da caixa, né? Que tem que configurar. E não deu configurar aqui direito, né? Eu estou com essa caixinha. Talvez vocês consigam ver, eu não estou me vendo ali, né? O que está sendo compartilhado. Estou com uma caixinha aqui de som dessa pequena. Então aqui eu vou rodar como que é a fala misturada, né? Então a fala misturada, aí vocês vão ver o que saiu da fala misturada. Aqui misturada. And he will be happy ideal que não seja esse. Mas geralmente você vai Eu não vou repetir. Aqui eu vou repetir novamente, né? Porque isso é importante você observar a mistura e depois o que deu. Eu não vou conseguir repetir mais vezes pela dor intensa que eu estou. Eu não apareceu direito. Eu vou esperar um instante, eu vou ter que cair, acho que talvez seja também a bateria da carga, da caixa, que está pipocando, porque não está falando. Então vou tentar, estou com muita dor. Ai. Ideal que não seja de qualquer forma, eu vou colocar
o que foi separado vamos ver ali, da parte da padrão. Aí eu vou mostrar em questão do resultado ali, que realmente não dá para continuar. Ideal que não seja esse. Geralmente você são trabalhados. No caso, eu vou, de qualquer forma, eu vou deixar como que tá. E eu vou mostrar para vocês ali que sobre o score resultado fica um pouco ali mais fácil, né? No caso é a minha. Geralmente você vai Aqui tá tendo alguma coisa em questão aqui da frequência. Mas assim, eu só vou deixar aqui gravado. Depois aqui. E esse 3 é aquele do TCC, um pouquinho só, uma coisa só melhorada. geralmente você vai trabalhar. Eu vou tentar fazer com menos 5 dB. Eu não sei se é porque está gravando, que está pipocando, né? Que tem algum a ver com na questão aqui da plataforma que eu estou aqui gravando aí, né? Eu vou tentar jogar aqui com menos 5 dB para ver se, apesar que não, que aquela voz misturada já estava pipocando. Então isso aí depois de começar a gravar. Quando a voz assim é uma coisa interessante que perceber que quando a voz ela começa a ficar lenta, lerda, porque ela está num ritmo, ela não está no ritmo normal. Eu geralmente falo rápido, né? Mas quando a voz você percebe, né, que está devagarzinho, né, significa que é a frequência ali, né? Você está com uma frequência ali menor do que a normal. Bom, enquanto ali ele está, bom, acho que vai rápido. Bom, enquanto para mim não demorar muito, então aqui já tinha ido o resultado, né? Naquele que estava menor, já passou. Depois eu faço de novo. Eu queria mostrar aqui a questão do score. Enquanto ele está rodando, eu vou falar em questão do score. Então, o score da volta não significa o quê? Que ele vai pegar ali um score, né? Ele vai estar sempre, né? Ele vai ver entre, né, o score da voz, ou seja, seria o que o reconhecimento da voz daquilo que está recebendo, do que está recebendo, né, daquela voz que está recebendo, mas comparar com a voz original. Então, ele tem um modelo ali, o GMM e o BM, da voz ali que foi treinada. Então, ele foi treinado, eu peguei a minha voz, um vídeo da minha voz ali no YouTube, né? GMM e BM, que eu dou uma explicadinha lá. Então, assim, depois eu vou explicar tudo isso, né? Porque quando você escreve, né, mostra, acho que fica um pouco mais inteligível, mas assim dá para entender. Deixa eu ver, só pegar aqui. Aqui o 2, 1.
eu vou colocar agora, então, vou colocar o 5, que vai ser o menos 5 dB. Eu colocando aqui menos 5 dB, menos 5 dB, então é o caso 5, né? Na coincidência. Então, se você for ver aqui, quando ele vai fazer esse score, para ver o quanto que consegue e não consegue reconhecer, então aqui essa função, ela recebe um modelo GMM-UBM, é um modelo que eu treinei, né, com média, variância e peso, né, no modelo de um treinamento da minha voz. Eu peguei e treinei, né, a minha voz, uma quantidade de tempo ali da minha voz, né. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele recebeu aquela voz que eu fiz a mistura, que é o exemplo agora que eu coloquei para 5 dB. Então ele pegou aquela, no caso, essa voz, né, a qual foi separada, ela criou, né, pegou essa voz, criou um modelo, e esse modelo também tem, né, o peso, média e ali a variância, né, e aí com uma determinada frequência, usamos aqui como uma determinada frequência, né, e no caso, ele devolve aqui uma determinada score. Então ele vai fazer o score, seria uma comparação log, né, entre o log entre o modelo e o BM, o GMM e o BM, né? Naquela matemática de log, né? Então, o pessoal fala, o que eu vou usar, né? Matemática, né? Assim, é muita matemática aqui, né? Então, acredito que a engenharia é isso, né? Você entender, né? Porque muitas vezes, quando está ali no segundo grau, né, as pessoas que ensinam matemática não ensinam da importância, não deixa a coisa um pouco mais real ali para as pessoas. E mesmo pessoas aí da faculdade não conseguem simular uma matemática ali, né, com uma vida real. Então, assim, não é isso que é o objetivo. Então, vou continuar. Então, ele vai usar ali eu vou diminuir. Então, ele vai fazer essa comparação aí através do log, que é praticamente essa função log aí. Se for negativo, significa que não seria a minha voz, né? Se for positivo, significa que é a minha voz. Muitas vezes dá um negativo, mas dá um valor muito baixo comparado com outro valor, né? Muito baixo. Então, assim, então, realmente, ou seja, tão um baixo reconhecimento, mas ainda deu negativo, mas deu um baixo valor negativo. Então, dá minha voz. Então, geralmente, isso quando acontece, principalmente quando a relação sinal-ruído da voz, né, na hora de separação, ela for negativa, né, a relação do sinal-ruído for negativa. Eu expliquei ali na parte da GMM e BM que a parte do reconhecimento da voz varia muito também, porque, exemplo, quando eu estou numa situação que é um bom exemplo, porque quando a pessoa está sentindo dor, está falando forçado, né? Então, assim, para você ter um ótimo modelo de reconhecimento de voz, você tem que gravar a voz da pessoa em vários tipos, quando ela acorda, quando ela está rouca, então tem vários tipos. Então, seria isso daqui. Por isso que também, no ao vivo, o reconhecimento de voz, ela dá um valor, usando assim, o reconhecimento de voz, usando assim, uma relação sinal-ruído, no ao vivo vai dar um pouco mais baixo, né? Por quê? Porque nós temos a relação da sala, do eco da sala, tem várias ali as relações, né? E, ou seja, é um outro ritmo de fala, né? Que você está ali, então dá uma diferença, mas você ainda, mesmo assim, você consegue reconhecer. Bom, não tem muita coisa, se ficar falando, é algo que tem um conteúdo intenso isso daqui, né? Vamos ver aqui agora 5 dB e como que vai ficar. Então, aqui é a voz, deixa eu erguer aqui, é a voz sem... É a voz misturada. Uma outra o ideal que não seja ele. Mas, geralmente, então são trabalhados.
pode até ser mau contato da caixa, ainda tá pipocando. Só vou tentar colocar ela só mais uma vez. É a última que eu coloco ela misturada. Eu uma outra ideal não seja esse. Mas geralmente mas então são trabalhados. Eu realmente depois ainda preciso, porque agora que está gravando ao vivo, que começou isso daí. Então, de qualquer forma, eu vou deixar aqui registrado, mas dá para poder mostrar ali a qualidade. Deixar aqui só para estar gravado, aí precisa de recurso aí para poder pegar novamente o computador, né? E esse daqui é padrão, né? Que daqui sem mexer em nada, é padrão. Depois eu já falei da padrão e vou falar depois um próximo. Ideal que não seja esse. Mas geralmente então esse daqui é padrão. Eu vou falar do TCC X3. Não, eu vou colocar a do TCC. O que acontece da TCC? Só que quando estiver muito alto, ela vai sair mais limpa. E quando estiver muito alto, o ruído, ele corta e acaba cortando também a voz, né? Mas deixa na prática já mostrar isso. ideal que não seja esse. Mas geralmente você estão trabalhados. Eu tá quase na hora, fecha por 4 horas, 5 horas lá, eu tenho que levar esse computador. E eu vou deixar gravado, né? Porque vou ter que continuar isso daqui, mas para poder, senão não dá tempo para mostrar o que eu quero mostrar. Então essa que é a minha, essa que eu quero levar a nível internacional. Mas geralmente você faz Bom, porque está pipocando, não dá para entender muito bem, mas ainda dá para poder mostrar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui na questão aqui da voz feminina, que é o que a gente chama de ruído, essa aqui é a voz do ruído, né? Em contexto, essa aqui é uma função para você ver quantos decibéis. Essa male, que a gente chama de male, né? Masculino, que na verdade seria a minha voz. Então, eu tenho aqui a voz feminina, coloquei ela em função da frequência, F, M, aqui eu coloquei em função da frequência em função também da frequência, valor absoluto, na educação só do módulo, no caso, que é a minha voz. E aqui você tem que a mistura. Aqui, no caso, esse mix teste daqui, você tem ele misturado. Então, desse misturado aqui, esse mix teste, eu normalizei no caso, né? E você tem aqui esse FM, no caso, né, essa mistura, eu coloquei FM, né, porque é a questão misturada, em valor aqui absoluto. Isso sem fazer a separação. Aí, quando eu faço aqui a minha separação, eu tenho o que ele me deu para mim em questão, né, que ele passou ali pela rede neural, então passou ali pela rede neural, e eu tenho aqui o que ele foi que me deu em questão em valor absoluto. Primeiro, ele vai dar
a voz normal ali, e aí eu transformo ela em questão, em transformado em F-Rec, passo ao valor absoluto, que seria só o módulo. Então, o que eu tenho aqui é um valor em módulo, né? É de cada um, tanto da... quando eu falei X1, que tanto aqui é a questão da padrão, a X2, que é aquela que eu falo que vai ser a nível internacional, e a X3, que é aquela do TCC. Então, para poder... Como aqui está com problema do som, não tenho tempo agora para poder ver essa questão, porque agora na gravação que começou a ocorrer isso, sapipocamento, porque às vezes a bateria, mas a bateria eu coloquei aqui direto, né, mau contato em fio, mas enfim, para mim poder ser bem direta, né, você tem aqui, eu vou pegar três, eu vou pegar aqui três aqui, né, FM, e você tem a mistura, só para aqui entender, você tem aqui o valor misturado, esse FM1, né? Então vamos colocar aqui. Então aqui meu FM1, o azul, vou pegar aqui o frame. Aqui são vários frames, né? Aqui, que tá, no caso divide 20, né? 20 valores aqui, né? 20, depois eu explico essa questão. Mas vamos lá. Porque aqui, em cada questão de tempo, eu tenho um valor aqui da magnitude da minha frequência. Né? Então, nesse tempo aqui, é uma foto, a mesma coisa que eu tirei uma foto de um cenário em determinado instante. Então, nesse instante aqui, eu tenho todas essas frequências. Eu parei, nesse instante, tenho todas essas frequências e com uma determinada magnitude, com valor, esses valores são uma determinada magnitude. Então, aqui, você pode perceber que é o valor as duas vozes, a magnitude das duas vozes separadas, né? Desculpa, as duas vozes juntas, né? Aí, eu quero colocar, sobrepor aqui para vocês entenderem aqui, ó. Exemplo, agora vai sair em vermelho, eu peguei o X4, né? Está na mesma situação do X4, nesse instante, essa daqui, em laranja, é aqui a questão da magnitude da minha voz. Ou seja, ou seja, no 2 ele tem um valor, no 4 tem um valor, no 6 ele tem um valor, então assim por diante. Assim aqui também tem um valor em diante. Aqui é tudo misturado, e esse aqui é a minha voz. E dá para comparar, se vocês... Aqui, o hold. Eu comparo com a força, com a voz, vai dar essa em amarelo, né? Que é a voz eu apertei errado. Aqui, coloquei FM de novo, né? Mas isso daqui é rápido. Então, eu vou fechar a janela e vou... Tá, ok? Então, daqui aqui eu falei que a soma, que as duas juntas, a mistura, essa é a minha voz. E agora eu vou pegar a voz, né? Lá pura ali, né? Que está em determinada ali altura, né? A voz do... aí fala que é feminina, né? Que seria do ruído. Então, aqui, ó, o amarelo é praticamente o ruído, né? E o vermelho, né? Ele é, no caso ali, a minha voz. Né? Então, você pode ver em determinados pontos, né? O ruído está menor e a minha voz está maior. Então, aí depende. Aqui, ó, a voz, o que importa mais na voz? Geralmente, na voz, se você considerar os 8, eu dividi em frames muito pequenos. Mas, assim, se você considerar as quatro amplitudes maiores ali, né? As quatro harmônias maiores, ou até o oi, quatro, já é o suficiente para dar uma boa inteligibilidade ali na voz. Depois eu entro em detalhes, que é muito técnico. Mas você pode perceber aqui no X3, qual que é a magnitude maior da voz?
né? É o X3. Qual que é a magnitude nesse caso aqui? E aqui é a magnitude maior da minha voz, né? É o X4. Bom, para poder ficar um pouco melhor, para poder fazer essas duas aqui comparação, você tendo aqui então eu vou pegar só essas duas aqui, peraí. Tem que fechar essa para poder. Eu vou fazer o. Não adianta querer aproveitar, vai. Porque eu quero pegar. Eu vou deixar azul. Então, aqui, ó. Azul. Aqui, eu vou deixar vou fazer aqui. Então, azul, aqui eu vou deixar essa voz aqui feminina, que eu chamo dela de ruído, né? Azul. Eu chamo ela de ruído, e agora eu vou pegar e vou colocar a magnitude da, da minha voz. Né? Você pode perceber, porque como é menos 5 dB, né? Então elas são praticamente quase próximas. Mas você vê aqui, nesse ponto 3, nesse X4, a voz aqui está maior. Aqui nesse ponto X3, esse daqui tá no caso ali, a voz do ruído está aqui maior. Então, o meu objetivo, eu preciso eliminar, né? Senão vai dar uma distorção, né? Ou seja, deixa eu só colocar aqui, mais. Então, vamos ver. No caso da padrão, da separação, o que foi que separou? Olha, na questão da separação aqui padrão, você vê que quando eu tenho somente a voz, a minha voz ela é muito maior do que o ruído, então assim, ela dá uma boa separação, então fica com uma altura, uma determinada altura grande, né? Uma altura grande, não, uma altura maior, né? Então, ou seja, aqui acabou, porque o normal ali da voz, ali, né, ali da voz, exemplo, no caso, né, do original, essa magnitude aqui é maior. Então, o ideal é que essa ficasse aqui maior do que essa. Mas como que está sendo feito ali, né, a separação ali de ponto por ponto, né? Nesse caso aqui, ó, aqui ficou maior, né? No caso aqui, vamos fazer uma análise aqui, uma análise. Aqui também tem X3, né? Tanto a minha voz tem X3, né? Tem essa frequência X3, é uma frequência, tem uma determinada frequência. X3 é melhor que uma determinada frequência. Então, tem uma magnitude uma determinada nessa frequência. Então, nessa frequência, o ruído também ele tem uma frequência no X3, mas é muito maior. E eu preciso, no caso, diminuir. No caso aqui, na padrão, nesse X3, você viu, o X4, né? No X4, você pode perceber que o X4 ele diminuiu muito. Então já perdeu a característica da voz, né? O X3, como os dois têm X3, o X3 manteve. No lugar onde aqui é um ponto mais baixo, vamos ver um lugar que é um ponto mais baixo na minha voz, né? No caso aqui, no X2 ele conseguiu ainda diminuir, né? Um pouco maior. Agora, eu não vou entrar muito aqui, mas eu vou entrar agora na questão da minha, que seria a nível internacional, esse daqui. Olha lá. Então, a minha, no caso aqui, você pode perceber que, assim, naquela onde que não tem, você fazendo a comparação da outra e a minha, aqui conseguiu chegar mais próximo, né? Dá uma magnitude praticamente ideal, né? Chegou mais próximo. Já
aqui você praticamente modelou. Você viu que aqui eu praticamente quase que modelou a minha voz. Só que no X4, o X4, né? Ele, no caso, deu uma caída nesse X4. E no caso do, infelizmente, como é que chama? Esse X3, ele foi aqui praticamente ele ficou igual. O que vai acontecer? Eu ainda vou conseguir ouvir a voz do... Vai ter um pouco de ruído. Aqui, nessa questão, tem um pouco de ruído. Mas por quê? Porque esse X3, a relação sinal-ruído aqui, né? Essas duas, elas estão muito, no caso, muito próximas, né? Agora, vamos ver onde que tem aquela que é de X2. Deixa eu pegar aqui a 3. Rodion? Ok. A 3 é a verde. Você viu que na verde, aqui, ó, praticamente, que é aquela do meu TCC, essa parte aqui desse ruído, aqui é onde que a voz está muito acima, ela vai lá e corta. Só que você cortar a voz, não é que ela corta, ela dá muito que baixinha, que é um ruído, então não interessa ali para gente. Então isso faz com que também você perca um pouco de inteligibilidade. Mas o interessante, quando eu estou falando da questão da minha voz, seria o seguinte: quando eles colocaram esse tipo de máscara ali, da máscara padrão, observando o quê? Que a probabilidade dessa ocorrência aqui, a probabilidade dessa ocorrência, ela é muito baixa. A probabilidade dessa ocorrência na qual de distorção que aparece é uma probabilidade muito baixa. A probabilidade, ou seja, a probabilidade da frequência, estou falando com uma segunda pessoa, a probabilidade no mesmo instante da frequência da minha voz ser igual da outra pessoa é baixa. Então, o que é essa situação? Então, dentro dessa situação, né, ocorre com maior frequência no decorrer de uma voz, né? Então, no caso, você tem uma alta inteligibilidade. Então, eu tenho ali, posteriormente, eu já mostrei nos vídeos anteriores ali, né, umas métricas de avaliação da qualidade da voz. Mas aqui eu estou mostrando para vocês, né, como que é feito, né, que é visto, né, feita essa separação, né, qual que é ali o resultado, né, porque você faz essa comparação através da magnitude ali da voz. Se você pegar aqui em um outro determinado instante, eu não consegui dessa vez, eu vou um por um. Mas normalmente dá para... Bom, eu vou ter que ir um por um. Normalmente dá para digitar em cima. Agora eu não sei o que está acontecendo. Enfim, eu vou pegar aqui de volta. Eu vou pegar de volta aqui para fazer aqui a comparação, né? Eu vou só comparar no caso desse instante, desse F1 aqui.
Nós estamos comparando aqui, o tom já foi. No caso aqui, nessa questão aqui, ó, nesse instante, ó, minha voz aqui está maior, né? Aqui o do maior. E o ruído, né? Aí eu peguei ao contrário. Ai, ai. O azul aqui, então o azul. Agora, o ruído da minha voz, né? Agora, no caso, vamos comparar com o X1, com o 1, né? Geralmente eu copio ali, só mudo o número. Ok, né? Então, é essa daqui que é a padrão, né? Essa daqui é a padrão. Essa daqui é a minha. X2 é a minha. E essa X3 aqui é a do TCC. X3 é a verde, né? Então, aqui, você pode perceber que, no caso, né, quando eu digo aqui é a voz, é o ruído, eu chamo o azul do ruído, né? Então, vamos aumentar aqui o azul, o do ruído, né? A vermelha é a minha voz. Você vê que em todo o tempo, praticamente quase todo o tempo, a minha voz ela está maior aqui. Nesse instante aqui, a magnitude da frequência ela está aqui, tá maior. E você pode perceber que praticamente em todos os casos ela conseguiu tirar essa magnitude. Então ela diminuiu em todas elas, né? E como a minha está maior em todas também, eu peguei aqui isso daqui só para não ter que mudar ali, né? O decibéis, né? A quantidade de dB. Porque ali, quando a gente coloca a questão da relação sinal-ruído, menos 5 dB, nós não falamos é, é, com som equalizadamente, né? Numa mesma altura a voz, né? Então, tem uma variabilidade, né? Então, é por isso que nesse caso, aqui, mesmo estando menos 5 dB, nesse caso, nesse instante, a magnitude da minha voz estava maior, nesse instante aqui, né? Mas ainda você tem uma quantidade de valor ali da voz ali, do ruído. Você tem um ruído, então daria para você ouvir as duas. E você vê aí na questão dessa minha que eu quero apresentar ali internacionalmente aqui, você tem aqui um aumento, aqui a magnitude da voz, a maior aqui, a maior magnitude, ela se mantém. Então, ela consegue amplificar bem. A segunda, eu tenho aqui essa magnitude, que é o X, que é o X4, né, que é a principal aqui nesse caso, nesse instante, é o X4. É tanto que, se depois eu vou mostrar, vou gravando vídeos aí, porque, exemplo, eu posso filtrar, se tem uma voz que ela está misturada, que ela está com um ruído, mas o ruído está bem baixo, eu posso cortar um determinado nível, que isso daí eu fiz no outro, que eu passei para você, que a gente chama máscara hard ali. Então, você corta um determinado nível, que essa magnitude, determinada magnitude, que não, ela é tão baixa que ela interfere na inteligibilidade da voz. Então, eu posso ir lá e cortar. Então, exemplo, se eu cortasse até, aqui você viu essa segunda magnitude da voz, eu tenho essa segunda, que é a X9, né? Tem o X9, né? Então, eu estou dando uma de X9 aqui, né? E, então, aqui essa X9 também ela mantém. E ela acaba diminuindo muito mais do que as outras na questão da X13. Nas nos outros modelos, né? Essas duas aqui, né? Elas são altas. Então, aqui eu ainda acabo abaixando um pouco.
né? Essa voz. Mas o que vai interferir mais na minha inteligibilidade da voz, vamos colocar que seria, né, aqui. Embora que, exemplo, quando se não tá, mesmo que ela baixou um pouco aqui a voz, embora que eu olhando nessa forma, eu chamaria ali de ruído. Eu poderia aqui filtrar e chamar ela de ruído. Eu só vou deixar, então, ou seja, a principal é a X4, a X9 e a X3. Só para mostrar, no caso, a da... como é que chama? O modelo ali da... Você vê que o importante aqui, ó, que exemplo, a X3, né? Se fosse a voz do ruído, os 3 é a principal. Só que aqui também não tem o 3, só que aqui modelou muito mais, melhor. Né? Tem um modelo, assim, a voz mais... Então, ou seja, não vai, naquele determinado instante do X3, não vai estar misturado ali, falando minha voz e a voz do... e o ruído, né? Então, tem uma percepção muito melhor aqui. Aqui, praticamente, você vê que diminui, para todas elas diminui. Como eu falei, aqui diminui um pouco menos, só que você vai e faz ali, você vai nivelar. Bom, eu já falei muito aqui. Eu só vou colocar a minha na questão da questão do TCC, que também tem ali a sua beleza do TCC. Também eu ia apresentar ali também, né? Também, né? Também que é na questão que seria um artigo, né? Que eu fui, conversei com o reitor, né? Falei, né? Querendo mostrar, né? Toda essa atenção, porque você olhando no geral ali, você tem uma escala, né? Mas assim, a voz ela vai apresentar aquilo que está aqui, né? Só que, conforme eu falei para vocês, né? Ali no X3, você viu o X3 ele ficou ali maior, né? O X13, o que foi que diminuiu? O X9 e o X4. Então, ou seja, eu tenho todas as magnitudes aqui da voz, estão aqui presentes. E o X3, tem uma ideia, também está, só que ele diminuiu, está modelando bem ali a voz. Então, assim, na verdade, quando for fazer análise ali da voz, que eu estiver ouvindo, é por isso que eu fiquei muito chateada agora também, que não dá tempo, né, para poder ouvir, mas então, como você vou ter que lutar para ter os posterior, mas, ou seja, assim, não vai tanto distorcer a voz, né? Porque às vezes você consegue, tem uma distorção, no caso aqui você não distorce a voz, né? E também não ouve ali a voz ali atrás ali do doutor lá atrás. Isso também pode ali também filtrar ali a voz, né? Acontece que se você tem ali se a voz, por exemplo, se esse for muito alto, acaba cortando ali, né? Você tem ali um corte ali da voz, né? Que acaba, ou seja, você não ouve ali o ruído, mas também acaba, infelizmente, exemplo, se fosse cortar aqui o X3, esse X3 faz parte dali da minha voz, essa frequência da minha voz, ela tem uma frequência X3 para poder ter uma boa inteligibilidade. Se eu tirar todo o X, né, todo o X3, o que vai acontecer? Você vai perder um pouco de inteligibilidade. Você não tem o ruído, mas você perde um pouco de inteligibilidade dali da voz. Então, às vezes é muito melhor você ter um pouco ali de ruído ali até por trás, mas a voz principal, ela está ali bem maior. E aqui você consegue, né, fazer uma coisa que eu não mostrei ali anteriormente, você consegue aqui fazer a análise. Eu não vou entrar em todos os parâmetros aqui, porque eu preciso encerrar, né, preciso devolver o computador. Então, assim, ó, lá no X1, você fala assim, ele coloca que ele tem um score de 0,54. Aqui aparece tem um maior reconhecimento de voz. Sim, porque tem uma quantidade ali maior tem uma quantidade maior da voz do locutor, que no caso é minha voz, só que ao mesmo tempo tem o ruído. Né? Então, exemplo, tem aquele X3.
aquele X3 que faz parte tanto da minha voz, tanto do ruído, ele acaba sendo muito presente aqui. Então, tem mais quantidade de frequência, de amplitudes da voz, mas também tem do ruído, né? Então, assim, eu não poderia dizer, abate o olho, né? Que no caso, tem um score ainda é melhor. Não, não é. E você tem exemplo aqui, o X2, você vê aqui que ele diminui, né, um pouco aqui a parte do reconhecimento aqui, aqui ele é um pouco menor, mas você vai perceber que você diminuiu também a questão do ruído. E você percebe que tem algumas frequências que diminuíam ali, quando eu mostrei para vocês ali, que eu mostrei, olha, na questão tanto da padrão e tanto daquela do TCC, elas permaneceram ali a frequência. Mas na questão, que é no X13 ali, né? Deixa eu só ver. Ó, aqui, essa daqui da X13, né? No caso da X13, daqui ela aumentou. No meu caso aqui, ela praticamente ela modelou quase a do locutor, né? Então, o X4 foi maior. Então, aqui, por isso, em questão dessa daqui, é que, no caso, ela deu um pouco maior. Então, no meu caso, aqui ela diminui, né? Então, se você for... como só uma... Então, naquela que é X13 ali, que é a X13 que está uma frequência ali maior, nesse meu caso aqui, esse meu X13 aqui, ela acabou aqui, ela acabou diminuindo. E a X3, né, aquele, desculpa aqui, e no caso aqui, aqui o meu score da X3, né? Então, como eu perco bastante ali, aquela frequência bem menor, ali eu perdi, abaixou muito, então você tem aqui uma menor quantidade ali de voz, ali, de diferente frequência, né? Então, dá um reconhecimento ali menor. Eu só vou passar aqui eu acho que ainda consigo. E não vai dar para a gente ouvir, mas eu vou colocar ali a. Bom, eu vou deixar, né? Pessoal, vou pedir aí, pessoal aí, quem puder me ajudar em questão de justiça, para que uma coisa que eu também eu fui desde o ano passado indo na Defensoria Pública de São Paulo. Na Defensoria Pública de São Paulo, eles tinham dito o seguinte, que eu teria que registrar um boletim de que eles poderiam entrar com processo de racismo se eu entrasse se eu levasse um boletim de ocorrência. Então, estava com o circo armado. Eu fui atrás do boletim de ocorrência, você vê que as delegacias me fazem um boletim de ocorrência de racismo. Bom, retornei lá, porque na corregedoria da polícia, eles falaram assim para mim, não, que eu não preciso nem de boletim de ocorrência para a Defensoria Pública abrir um processo. Para mim abrir um processo de racismo, eu não preciso ter o boletim de ocorrência, né? Eles são obrigados mesmo assim. Bom, agora essa última vez que eu fui agora aqui na Defensoria Pública, até publiquei ali no meu Face, né? O dia que eu saí dali, e está o nome do defensor público. Agora eu não sei de cor, mas eu peço para vocês entrar ali no meu Face, ali que eu coloquei ali o nome desse defensor público, e ele disse que a Defensoria Pública da Rua Boa Vista, ali de São Paulo, a Defensoria ali do centro de São Paulo, ele disse que a Defensoria Pública não abre processo de racismo. Ele falou, não, a gente pode até olhar, analisar ali para você, né? Para você ir lá como é que chama? Na Procuradoria. Esqueci um outro órgão, né? Que é um órgão que ele defende o racismo, mas em questão coletiva. E não na questão resolver o problema do racismo contra a pessoa individual de Rosana Damas. Então, no coletivo, eles fingem lá, morrem e passam por baixo do pano. Essa que é a grande realidade. Porque não tem uma pessoa, um ser humano ali cobrando. Porque eu entrei também nesse órgão, né, no Ministério Público. Eu entrei no Ministério Público contra a questão do albergue onde eu estava. Né? E tanto quando na época do Covid, ninguém usava máscara, vermes na comida. Então, várias questões que eu entrei, ainda mandei com vídeo, né?
mandei provas do que estava acontecendo, porque você falar uma coisa, né, que o preto falou uma coisa, não é nada. Então, eu entrei nesse órgão com provas. Na Defensoria Pública, também contra o albergue, eu entrei, eu mandei para o órgão da... seria que eu entrei na Defensoria Pública, porque eu precisava entrar no albergue depois das 10, e falando também de todos os acontecimentos que estavam todos fora da regra. Então, se você tem regra, então que obedeça toda a regra, principalmente para proteger a questão de vida. Né? E um funcionário lá dentro do albergue, ele faleceu uma funcionária faleceu de Covid, inclusive. E com as pessoas pobres que morrem, né? Ele acaba virando indigente, né? Principalmente nas situações as quais se encontra. Mas, enfim, eu já tenho entrado também na Corregedoria da Defensoria Pública, e eu mandei ali um link, né, com que tinha vídeos e fotos de todas as denúncias, e nada ali foi feito. Né? E, então, mas, enfim, então, dessa última vez que eu estive, desculpa que eu estou com muita dor aqui, preocupada em pegar o computador, né, e terminar isso daqui. Eu queria fazer para vocês ao vivo, né, mas vou ver o que eu faço para poder fazer, mas eu já fiz da outra vez ali o ao vivo, né, separação ao vivo, então vocês sabem que que o método qual que dá para fazer separação de voz ao vivo, a minha também aqui, também ficou de excelência também aqui, mas não dá tempo. E a questão aqui do som, preciso ver aqui o que é. Então, e agora, dessa última vez que eu estive na Defensoria Pública, esse defensor público, ele disse assim, deixa eu só ver aqui, acho que entrar no meu Facebook aqui, e eu vou falar o nome dele, porque tudo que a gente... Porque, assim, as pessoas que fazem fofoca, ela fala, diz que me diz, né? Então, aqui, uma coisa que eu aprendi, que assim, o preto não tem voz, né? E eu também, minha vida pessoal, eu não gosto dessa história que diz que me diz. Não gosto de fofoca, não alimento fofoca, né? Então, assim, eu trabalho com fatos. E é por isso que não se abre processo. Por quê? Porque não querem as provas, não querem os fatos. Deixa eu entrar aqui. Então, esse defensor, enquanto eu vou buscando, esse defensor público, ele falou assim que a Defensoria Pública não abre processo de racismo, não abre processo de racismo. Eu teria que ir nossa, acabei de falar nesse nome desse lugar. Aqui, ó. Então, aqui, ó, no dia 13 de janeiro, né? Então, aqui eu publiquei, aqui no meu Facebook. Então, eu estive na Defensoria, na Rua Boa Vista, número 150, Centro, né? No dia 10 de janeiro, porque eu fui atendida, eu postei no dia 13, mas eu fui atendida no dia 10 de janeiro, né? E o defensor público Davi Quintanilha Failde de Azevedo, na presença ali do estagiário dele, que estava ali, né, olhando no computador, né, qual que seria lá, o porquê que eu estava lá, na frente desse rapaz, ele falou que a Defensoria Pública não abre processo de racismo, né? Ou seja, não tem um defensor para defender o cidadão público né, do racismo. Né? Então, não se abre processo. Você vai na delegacia, não tem. Aí, o que me falaram? Ainda estou falando ainda com... Bom, eu procurei tudo que é tipo de movimento, procurei tudo que ela... Tem uma pessoa que representa ali o OAB, né? Que representa os negros, tal, ali. Ele falou, não, vai lá na corregedoria, lá no não sei o que, da Defensoria Pública. Ainda não me deu tempo, eu vou fazer. Mesmo sabendo que eu já tinha feito reclamação do albergue, nada fizeram, eu também vou estar registrando isso, né, com o nome do defensor, falando dessa ocorrência, dessa negativa, né? Então, onde que eu quero chegar, né? Então, assim, eu falo assim, mas quando o defensor, que é um funcionário público, que deveria ter fé pública, vem mentir, vem querer manipular, porque ele está manipulando, por quê? Porque eles ainda, lá nessa mesma defensoria pública, que foi que prejudicou a minha vida,
que eles também têm um pacto de prejudicar a minha vida, que o direito não foi, que meus direitos não foram obedecidos, porque quando eu estava ali no albergue, eu pedi para entrar depois depois das 10, né? E eles não me deram não me fizeram valer esse meu direito. Não, o único que eu tive que ficar fazendo meu TCC no meio da rua, né? E eles também têm a ver, porque quando também eu paguei o semestre ali, emprestei dinheiro a um amigo meu para poder pagar a matrícula. Eu falei, não, depois eu pago ali as mensalidades, né? Da FEI. Eu, assim, aqui o albergue de São Bernardo do Campo, me jogou na rua, fui na defensoria, nada fizeram, fui, para não ficar na rua, fui para o albergue ali, aí eu não tinha dinheiro do albergue, né, Aparecida, se é Aparecida, para vir de São Paulo para FEI. Então, praticamente, eu paguei a matrícula e perdi todo o semestre. Então, E eu entrei em contato com as empresas de ônibus, eles não me forneciam ali o transporte público. Então, o que eu pedi? Ou me dê o direito de transporte público, ou me dá o meu direito, né, de ficar no albergue em São Bernardo para me poder ir para a faculdade. Então, nada foi feito. Então, isso é uma corrente de injustiça, que as leis não são cumpridas. Né? Agora, se a pessoa está se dando, está roubando, está matando, se roubou 1 milhão, né? Aí vai para casa, rouba 1 milhão, vai para casa. Né? Então, ou seja, né, nós estamos ali num país que, ou seja, as pessoas inteligentes, aquelas que são mais espertas, aquelas que ela consegue dar o calote mais fácil. Então, as pessoas não estão mais querendo ser honestas, porque você ser honesto, ser honesto é você seguir de acordo com a lei. Ou seja, quem são as pessoas honestas? As pessoas mais pobres. Quem são as pessoas mais pobres? Aquelas que não têm dinheiro para poder pagar um advogado. Só que assim, nós pagamos com os nossos. Você vai comprar uma bala, você está pagando imposto. Então, com cada imposto que você está pagando ali, está pagando o advogado. Então, se engana aquelas pessoas que falam, é de graça, não tem essa de graça. São impostos. E quem é que paga os impostos? São as pessoas mais pobres, os ricos. Eles sonegam. Eu tenho uma grande empresa. Beleza, eu vou colocar tudo eu coloco todos que tipo de encargo na mercadoria. Quem paga a mercadoria é o povo. Isso as pessoas não querem entender. E cada dia mais, os direitos das pessoas, dos pobres, você vai tirando. E aumentando ali o lucro do rico. Lógico, para você ter um negócio, você tem que ter seu lucro. Mas em cima, a base, em troco de quê? Igual eu fui aqui, eu vou também postar isso. Eu fui aqui na empresa, deixa eu ver, eu tirei a foto. Eu fui aqui, né, comprar o fone para poder fazer esse meu trabalho aqui, que eu trabalho aqui com som, né? E pedi a nota fiscal. E o cara queria, primeiro a primeiro ponto, não quis dar nota fiscal. Aí, a segundo ponto, queria endereço. Eu disse, não tem que dar endereço, né? Nota fiscal, eu estou morando na rua, né? Não tem essa. É a nota fiscal e pronto, né? E aí ele falou que eu não ia mais vender. Aí eu chamei a polícia. Não, você não pode falar assim, olha, as pessoas dificultam a vida para você pegar, dificulta de todas as formas para você não solicitar nota fiscal, para eles continuar com os negócios legais dele. E ainda quando eu chamei a polícia também querendo vir com conversa, não, porque pequena empresa, porque... Não, calma. Eu já sei. Aí você tem que falar um pouquinho mais firme, mostrando, provando que você conhece direito. Eu lembro que tem uma outra policial, não, feminina, tal, não, manteve firme, não, tal. Você sabe? Mas, assim, mesmo os policiais, quando eles podem, eles fazem, não, tipo... E ele, cara, lá dentro, tem câmera lá dentro. Eu não quis nem entrar, não quis nem saber o que ele estava falando. Não entrei com os policiais. Eu só cheguei nos policiais, falei minha versão e pronto. Falei, eu tenho câmera lá dentro. Qualquer coisa que ele quer provar que eu falei, fiz ou maltratei. Então, a partir do momento que você entrou no local, você está com educação, você está dentro do seu direito, a pessoa não pode falar, eu não vou... então, se for para vender com nota, eu não vou vender para você. Esse não é o direito. Então, ou seja, só que é o seguinte, ele não está pagando os impostos, ele não cede a nota fiscal para a gente, mas para quem que ele está pagando? Para a prefeitura, para os fiscais da prefeitura.
Eles abrem os negócios ali. Agora você vê, o cara que está vendendo, que é o ambulante, que realmente só está vendendo para comer, ele não tem essa regalia. Aí sim, ele tem que pagar todos os impostos. Né? Aí ele é obrigado a vender. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome, depois eu vou. Já está tarde já. Bom, eu tenho a nota, mas depois eu posto, né? Eu só estou com o carro aqui da. Nesse dia foi a polícia ali, ela foi com. Que tem a descrição M067, M06713, né? Embora for toda educada, mas eu percebi que um policial já queria, tipo, não tem, não tem direito. Então, assim, você precisa, a cada momento, andar com um código penal embaixo do braço, um código do consumidor embaixo do braço, para poder, né, exercer o seu direito. Então, essa que é a grande questão. Então, ou seja, o pobre tem que aceitar de qualquer jeito. Ah, não, é ele, não, quer, não quer, vai no outro. Ah, não. Aí você fala assim, não, por que você não vai em outro lugar? Ah, só que tá todo mundo agindo de forma errada. Como você vai comer, bebê? Aí acontece a mesma forma que acontece nesses países comunistas, né? Que praticamente os outros países não negociam, né? Então, assim, não vou entrar, não sou comunista, né? Porque na verdade, o comunismo para eles, que eles querem, na verdade, é sempre a miséria. O comum é a miséria. Comum nunca é a riqueza. É como que eu disse, né? Comum nunca é o conhecimento alto ali da elite. Né? Então, 3 horas, já falei bastante aqui, coisa que não poderia estar. Por isso que eu falo, nós que somos preto, pobre, as pessoas, né, que não são pretas, que não são pobres ali, né, e não tão inteligentes, que aceita qualquer coisa, ela só chega, estuda e faz. Nós que somos pobres, você tem que fazer uma guerra para poder exercer seu trabalho. Você precisa fazer um auê para você conseguir alguma coisa, agir seu trabalho. Imagina você precisar de uma polícia para você conseguir uma nota. E é todos os lugares assim. E, infelizmente, tem os policiais ignorantes, que realmente não conhecem a lei, tem aqueles corruptos, e tem realmente os bons, que realmente têm um conhecimento. Eu vi que um dia lá, eu vi que o cara é um pouco meio ignorante, ele foi buscar. Ignorante assim, a gente não tem obrigado a saber de tudo. Ele foi ali na internet e buscou ali. O cara queria dar uma nota fiscal paulista manual, não existe mais, caiu fora. Né? Então, assim, tem uns que ainda que busca, né, ali um conhecimento. Você vai trazer uma ocorrência, lógico que você tem que chegar ali para saber, mas, assim, você não pode colocar, não, é um pobre, é um isso, né? Então, é isso que é verdade. A Rosana, nossa, a FEI já formou quantos alunos ali, né? A Rosana vai, tira fora, pronto. Tira fora, né? Então, assim, vou finalizar aqui, porque assim, quando eu começo a falar, estou com muita dor e a gente começa a falar tanta coisa aí que tem que falar, como finalizando, a defensoria, ela se negou ali a abrir processo de falar que não é competência da defensoria pública abrir processo criminal que é de racismo. Eu esqueci o nome de um órgão, uma advogada vai me acompanhar até, ela disse que vai, vamos esperar, né? A me acompanhar até a defensoria para fazer com que eles cumpra a função, né, a qual eles são pagos por nós, por dinheiro do nosso bolso, né? Deixa eu sair daqui. Eu já mostrei aqui um pouco para vocês, acho que eu devo parar de compartilhar. Não estava nem me olhando na minha cara, os caras estão fazendo aí por causa de tanta dor, né? E tanto a minha postura, a posição, estou com muita dor mesmo, né? Então, assim, eu não sei, né? Preciso de recurso aí para poder pegar novamente o computador, né? Para poder trabalhar isso aí a nível internacional, né? Porque é cara crachá, porque o negro tem valor se ele tiver algum cara crachá, né? E então eu gravei praticamente isso, só para mostrar aí povo aí, o ponto que tá, e também se algo acontecer comigo, né? A gente não, né? Não sabe, né?
que estão aí manipulando contra a vida da gente. Então, né, para deixar gravada aí a Paquistão, né? Eu queria gravar aqui ao vivo, a separação ao vivo, para vocês poderem ter ideia, né? Mas como tem que devolver, eu preciso gravar isso daqui, né? Então eu peço aí ajuda aí do pessoal, porque tanto além de eu ter que fazer o artigo, eu preciso também lá representar. Então isso daí é um custo, né? Então eu falo, né? Se eu tivesse aí com o meu diploma, né? Já estaria aí trabalhando, né? Praticamente já. O empresário já vier atrás de mim, mas e fica até assim, ô, mas calma aí, cara, você tá não sei quantos anos. E é o que eles vivem repetindo, querendo tacar na cara. Você tá quantos anos aí na faculdade, né? E não se formou, então isso coloca ali em descrédito o nosso trabalho, né? Todo o nosso, toda a nossa palavra, né? Eu, inclusive, tenho uma gravação ali da Paula, que trabalha ali com o coordenador, porque se você trabalha com uma pessoa, você tem uma visão, porque você alguma coisa sai dali. Eu vou jogar isso também aí, mais cedo, mais tarde eu vou estar jogando, mas eu falo assim, eu não posso jogar todas as cartas aí, porque eu quero ver eles com as mentiras, né? Quero ver as mentiras, a gente não pode dar bala para eles atirar na gente, né? Porque é tanta mentira aí que, né? Tô com muita dor. Eu não sei nem mais o que eu vou falar. Então, assim, é pedir ajuda. E a principal ajuda que eu quero, gente, que eu preciso, é que a lei seja cumprida. Né? Quando a lei, porque assim, quando a lei ela é cumprida, você tem um país justo. Não adianta o pessoal ficar com lenga-lenga, um monte de falatório de racismo, se ninguém se preocupa em fazer com que a lei seja cumprida. Porque as pessoas ficam com essa ideologia, com esse discurso racial, que é a mesma coisa. Eu começo aqui, eu monto live, começo a falar sobre racismo, eu começo a ganhar dinheiro. Mas o que eu estou fazendo? Fazendo na prática para que não haja o racismo. É fazer com que é criar lei e cumprir lei. E não adianta falar que você criou lei. Se a lei não é cumprida, você chegar numa delegacia e você é humilhado, não fazem boletim de ocorrência de racismo. Você chega numa defensoria pública, eles não querem abrir um processo de racismo. Então, você não está fazendo nada. Você está com lenga-lenga com conversa, é miséria. A pessoa vai lá, a pessoa está lá na rua, a pessoa dá uma comida, posta foto, é bombardeado de curtida, e a pessoa ali continua outro dia com fome. O problema dela não foi resolvido, problemas de albergue não foram resolvidos. Né? Então, ser resolvido é a lei ser cumprida. A lei precisa ser cumprida a todo custo. Então, eu peço ajuda, gente, para que a lei seja cumprida. Eu preciso do meu certificado de engenharia elétrica da FEI. Eu não participei de banca de TCC. Para uma pessoa que fala, principalmente a gente sendo negra, sendo pobre, não é todo mundo que consegue, né? E eu digo, a partir do momento que você busca um trabalho, né, de altura, você tem que ser respeitado à altura. E eu percebo que as pessoas, eu falo assim, eu não preciso ainda de algumas coisas, não posso falar tudo, porque é muita coisa nojenta. Nós a todo momento, você é torturada a partir do momento que você abre o olho. Você levanta da cama, você abre o olho na cama, você é humilhado por você ser negro. O racismo, ele está em todos os lugares. Por causa do quê? De lei que não é cumprida. Eu assisti um pessoal ali da moça da Argentina, que ela pega e ela fala. E ela é professora ali, uma pessoa muito estudada. Assim, não, na Argentina também tem racismo. Só que, assim, também ela não pode também reclamar, porque o racismo é todo momento que se cada vez ela fosse fazer reclamação, mas o racismo lá é menor do que aqui no Brasil, porque existe os órgãos a qual vai lá e resolve. Então, a lei praticamente ela é cumprida. Né? Mesmo que exista, aqui existe a lei. Também existe lei. Então, as pessoas falam, ai, negro, mimimi, mimimi, mimimi. Não, cara, eu fiz ali o meu TCC no meio da rua, então que mimimi é esse? Que mimimi é esse?
Um mimimi da onde professor com seus doutorados, que foi para o exterior, né, diz que não sei, o outro quer fazer que a gente faz coisa ridícula. Que mimimi é esse? Que mimimi é esse? Gente, eu converso com as pessoas no comércio, alguma coisa de elétrica, as pessoas estão falando comigo, pensa que você é retardada. Por isso que eu falo, né? Eu quero ser respeitada como engenheira. Pelaquilo que eu sei, pelaquilo que eu sou. Porque você chega num lugar, você olha, a pessoa olha que você é mulher. Aí olha que você é negra. Olha que você... Não, primeiro assim, primeiro você é pobre. A questão da categoria é assim, você é pobre, depois você é mulher e depois você é negra. Então, as pessoas falam assim comigo, eu olho assim e falo assim, gente, é incrível. Tá escrito retardada na minha cara? Tá escrito retardada na minha cara? As pessoas pensam que eu não sei ler um papel, não sei ler um artigo, que eu não sei ler um papel. A pessoa, não sei, as pessoas subestimam da capacidade da gente. Então, você está conversando com a pessoa, eu não tenho muita paciência para aquelas pessoas que você olha assim, a pessoa começa a falar como coisa, isso quer ensinar a conta de 1 mais 1 para você. Como se você fosse uma retardada. Aí você ir nos lugares, as pessoas falam como você não conhece lei. Eu não tenho obrigação, eles têm obrigação de conhecer a lei e têm obrigação de cumprir a lei. E é essa que é a questão. Eu preciso, então finalizando, eu preciso que alguém puder, eu preciso aí, não sei, de que a lei seja cumprida, né? Que faça-se cumprir a lei, porque eu preciso do meu diploma, eu preciso trabalhar na minha função, né? Dentro da minha função, daquilo que eu lutei, eu abri mão de família, abri mão de um monte de coisa, né? Porque você quer o quê? Estudar e continuar vivendo o resto da sua vida, ganhando, né? E também ser útil à sua família e às pessoas que você gosta. Então, você acaba sendo que se isolar da sociedade. Porque você não pode estar com seus amigos, você não pode estar com a sua família, você não pode estar com aquela criança, você não pode dar um presente. Então, você é excluído. Por quê? Porque tiraram um direito seu. Por que nos tiraram um direito? Enfim, eu preciso também de ajuda, porque eu preciso de um notebook, que nem esse daqui é alugado, que já está passando da hora aqui, eu tenho que ir lá devolver. Mas tem 1h29. Geralmente eu queria gravar isso daqui em 15 minutos, mas é bem difícil, né? É bem difícil, é muita coisa. Mas eu preciso para o ponto-socorro, não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso devolver o computador, é o primeiro passo. Né? Um abraço a todos, eu peço aí a ajuda aí de quem puder aí me ajudar. Tchau, tchau.